Olá, bem-vindos ao canal A Ler o Testemunho. O tema de hoje, os seres espirituais. Depois da vinheta. Nos vídeos anteriores, temos visto o significado para a palavra espírito, que é utilizado na Bíblia. E significava tanto fôlego de vida, vida, ar, mente. E hoje veremos mais um outro significado dessa palavra, que significa seres espirituais. Vejamos. Primeiro texto em Hebreus, capítulo 1, verso 7. E quanto aos anjos diz, faz de seus anjos espíritos, e de seus ministros labareda de fogo. Em outras versões, temos a palavra vento, e faz dos seus anjos ventos. E o vento a gente não consegue vê-lo. A gente não sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. E seus ministros como labareda de fogo, vemos isso na história de Elias e de Eliseu, quando eles veem cavalos e cavaleiros de fogo, ou seja, os anjos. Próximo texto, em Hebreus, capítulo 1, verso 14. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Ou seja, aqui, os anjos, a palavra utilizada na Bíblia é espíritos. Então, um anjo de Deus é chamado de espírito, porque ele é um ser espiritual, ele é invisível, não podemos vê-los. A palavra espírito não é somente utilizada para anjos do Senhor, mas também para anjos maus. 1 Samuel, capítulo 16, verso 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e atormentava-o um espírito mau da parte do Senhor. Então Deus permitiu que viesse um anjo mau, um espírito mau, para atormentar Saul. Próximo texto, em 1 Reis, capítulo 22, os versos 19 ao 22. Então ele disse, ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi ao Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua esquerda. E disse o Senhor, quem induzirá Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia dessa maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu o induzirei. E o Senhor lhe disse, com quê? E disse ele, eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse, tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Então vemos aqui uma visão que aconteceu no céu e vemos um espírito se apresentou para Deus. Agora temos um outro evento falando dessa mesma experiência. Está lá em Jó, capítulo 1, os versos 6 e 7. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Então nós vemos aqui que o espírito de mentira é o próprio Satanás, porque Jesus disse que o diabo é o pai da mentira. Então nós vemos que os seres espirituais também são chamados de espírito. Em Mateus capítulo 8, verso 16, e chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos. Não precisa muito falar, né? Mateus 10, verso 1. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Mais uma vez, um ser espiritual, que seria um demônio, um espírito ruim, né? Um espírito mau, aqui é chamado de espírito. Interessante que o espírito também significa mente, e vemos aqui que um demônio tem uma mente imunda. É imunda porque está corrompida com o pecado. Sim. Não está sujeita à lei de Deus. Em Mateus capítulo 12, versos 43 ao 45, e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz, voltarei para minha casa de onde saí.
e voltando acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e, entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a essa geração má. Então aqui de novo o espírito significa anjos maus. E notemos que quando ele sai de uma pessoa, da possessão da mente da pessoa, e ele quer voltar, diz ali que ele encontra a casa desocupada e bem adornada. Nós vemos tais práticas da chamada meditação transcendental, porque é um sistema para deixar a mente vazia. Isso é um problema, pode dar possessão. Sim. Lucas, capítulo 24, dos versos 37 ao 39. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois o espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então, ou seja, dada a palavra espírito para seres espirituais. Sim. Em Atos capítulo 8, verso 7, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E agora Atos capítulo 16, dos versos 16 ao 18. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação. Ela era possessa, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Então, mais uma vez aqui nós vemos a aplicação da palavra espírito para um anjo mau. Sim. Em Atos capítulo 23, versos 7 e 9. Havendo dito isto, houve dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu, porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito. Mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. E originou-se um grande clamor, e levantando-se os escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: nenhum mal achamos neste homem, e se algum espírito ou anjo lhe falou, não lutemos contra Deus. Ou seja, vemos aqui que os saduceus não acreditavam nem na ressurreição, nem em anjos, nem em demônios. Os fariseus acreditavam. Sim. Ou seja, quando se usa a palavra espírito na Bíblia, também está querendo se referir, dependendo do contexto, a anjos de Deus ou a anjos caídos. Sim. Agora, Apocalipse capítulo 16, dos versos 13 ao 14. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então aqui nós vemos 3 espíritos imundos que saem para enganar as nações, que são demônios. Agora em 1 Samuel, capítulo 28, versos 7 e 8. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tem o espírito de feiticeira, para que vá a ela e consulte por ela. Seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou e vestiu outras roupas. E foi ele com 2 homens, e de noite chegaram à mulher, e disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira, e me faças subir a quem eu te disser. Então vemos aqui que Saul foi até uma mulher que tinha espírito de feiticeira. E Saul acreditava como os pagãos da época, né? Me faça subir quem eu te disser. Ele imaginava que tinha um espírito, né? Tinha um espírito que pudesse falar com ele. Agora vemos que ele consultou uma feiticeira, ou seja, uma pessoa que é possessa. E, em continuação, 1 Samuel 28,
dos versículos 11 ao 14. A mulher então lhe disse: a quem te farei subir? E disse ele: faze-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou com alta voz e falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: não temas. Que é que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. E lhe disse: como é a sua figura? E disse ela: vem subindo um homem ancião, e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Agora vejamos o que diz o Espírito de Profecia em Patriarcas e Profetas, página 500. Não foi o santo profeta de Deus que veio com o poder dos encantamentos de uma pitonisa. Samuel não estava presente naquele antro de espíritos maus. A aparência sobrenatural apenas foi produzida pelo poder de Satanás. Ele poderia tão facilmente tomar a forma de Samuel como pôde tomar a de um anjo de luz quando tentou a Cristo no deserto. As primeiras palavras da mulher sobre o poder de seu encantamento foram dirigidas ao rei. Por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. Assim, o primeiro ato do espírito mau que personificou o profeta foi comunicar-se secretamente com aquela ímpia mulher para avisá-la do engano que fora praticado para com ela. Então, quem apareceu ali para Saul foi o próprio Satanás. Justamente. Se passando por Samuel. Sim. Por isso que compreendemos que Deus deu para nós uma lei dizendo que não podemos consultar a pessoas que têm espírito de feitiçaria, adivinhações, necromância. Isso nos levaria ao campo de Satanás. Justamente. Então, por que é necessário Satanás enganar as pessoas com a imortalidade da alma? Pois só assim, as pessoas acreditando que nós temos uma alma, um espírito dentro de nós e que na morte há a separação do corpo e do espírito, do corpo e da alma, é onde ele pode agir. E se passa por um dos nossos entes queridos que se foram. Justamente. Esse é o campo que ele precisa agir. Próximo texto. 2 Coríntios 11, verso 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Se ele se passa por anjo de luz, ele pode se passar por uma outra pessoa. Agora, voltando para o texto de 1 Samuel, capítulo 28, verso 13, que diz: e o rei lhe disse: não temas, que é que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. Agora, apareceu ali Satanás. Mas ela fala assim, que ela viu deuses, os deuses que ela adorava. Ela já estava familiarizada com esses deuses pagãos. E Satanás aparece nesta forma. Vejamos o próximo texto. 1 Coríntios 10, 20. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Então vemos aqui que os sacrifícios aos ídolos que os gentios praticavam eram sacrifícios aos demônios. Ou seja, todos aqueles deuses que eles tinham, todos aqueles ídolos, eram adoração a Satanás e seus anjos. Sim, Satanás se passava na mitologia por deuses pagãos. Sim. Que ela estava familiarizada. Agora, Efésios, capítulo 6, verso 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então aqui o próprio texto apresenta que os anjos caídos também são seres espirituais, ou seja, espírito. Então aqui termina nosso estudo e vemos aqui na Bíblia que a palavra espírito também se refere aos seres espirituais, tanto aos anjos de Deus, tanto aos demônios. Então, o que notamos? Que por mais que seja abrangente o significado da palavra espírito, de nenhuma forma nos é apresentado na Bíblia uma entidade que sai do nosso corpo e continua viva depois de nossa morte.
Isto não existe. Então, aqui são as aplicações e as conotações que esta palavra possui, e que não sejamos enganados. Que Deus nos abençoe para que possamos estar firmes, acreditando somente naquilo que Deus estabeleceu como verdade em sua palavra. Nos aguardamos para um próximo estudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.